Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tendo um dia ótimo depois de um final de semana maravilhoso. Hoje é uma aula surpresa, uma aula maravilhosa, e a gente vai trazer um assunto para vocês que estava guardado às sete chaves, que é um lançamento que vai impactar muito a nossa forma de trabalhar com coloração aí nos salões. É a nova coloração da Mirra Cosméticos Trend Express 10 minutos. Frisem bem nessa palavra 10 minutos. Parece magia, mas não, é tecnologia da Birra Cosméticos. Então, a gente vai começar a introduzir esse material. Eu estou super extasiado, porque quando a gente recebe um produto revolucionário, a gente fica efervescente. É um produto que já está em teste há muito tempo, já está em uso há muito tempo e requer algumas atenções, alguns predicados, algumas particularidades, e eu quero que vocês prestem muita atenção. Tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá, Patrick. Pode ler para mim, que aí eu faço os pareceres. Inovação. Coloração 10 minutos. Você já imaginou a possibilidade de retocar os cabelos brancos, colorir cabelos com máxima eficiência, tratamento e velocidade? A Trend Express 10 minutos traz todas essas possibilidades no formato coloração vegana, amônia free, PPD free, ativo protetor de cabelo. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu acho que está dando eco no meu telefone. Acho que vou sair de perto de vocês, que vai resolver. Opa, deixa eu vir para cá. Só um minuto, gente. Aqui. Pá, 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 pá. Pronto. Acho que vai resolver a questão do eco. O que que acontece? É isso mesmo que vocês ouviram. A coloração, ela é vegana, ela não tem amônia, ela é PPD free, então não tem questões com as pessoas que têm problemática aí de alergias com relação ao PPD. Ela tem ativos, uns óleos maravilhosos, que são protetores do couro cabeludo e de quebra entrega um efeito de brilho, um efeito gloss que é sensacional. É uma coloração muito revolucionária, igual eu falei para vocês. Vocês vão se impressionar com a entrega que ela tem, além da velocidade e além de todo o pressuposto que a coloração traz. Pode passar para o próximo slide. Coloração creme com eficiência, cobertura 100% em 10 minutos de pausa. Aí vem as questões mais principais com relação ao educacional e ao cuidado. A gente está falando de uma coloração que entrega cobertura total com 10 minutos. Então, o que acontece? A gente vai mostrar todo um protocolo aí na frente de aplicação, nos próximos slides, mas é uma coloração que ela tem uma preocupação não com relação ao produto em si, mas com relação à expertise do profissional na hora de elaborar, na hora de colocar. Então, pode passar para o próximo slide. Vou explicar tudo para vocês, vocês vão conseguir entender. Parece que ainda tá dando eco. Gente, vamos fazer o seguinte: eu vou ficar do lado do Patrick, vou desligar o meu aqui. Mais fácil, né? Você que sabe. Eu acho. Vou sair. Pronto. Atende clientes exigentes em alta performance e velocidade. Atende profissionais cabeleireiros garantindo cobertura total, mínimo impacto, agressão e brilho inigualável. Pode passar. A coloração Trend Express é de uso profissional. São cores bases de altura 1 a 10, do preto ao loiro claríssimo. Pela ultra velocidade, Pessoal, só um minutinho, que nós tivemos um contratempo aqui, mas nós vamos voltar agora. Só um minuto. Pode enviar, sim, o convite para todos os seus clientes, tá bom? Fiquem à vontade. Mandem nos seus grupos, que é de interesse de todos, esse nosso grande lançamento.
Oséias. Espera aí que eu vou compartilhar o material agora. Onde que eu Vitória. Ixi. Ai, que desespero. Vai falando o nome da Jéssica, tá liberado. Jéssica tá lá Ah, presente, atuante? o dela tá ligado. Se quiser ela falando enquanto eu coloco. Já tá chegando, vai demorar muito. Eu não sei, depende do internet. Pessoal, só mais um minutinho, tá bom? Gente, tá com o microfone ligado. Tá. Esse. Mas o problema é que aqui não tá, né? Hum, Pra lá. Jéssica, você não consegue abrir e gravar. Vai Tira falando seu lá. áudio. Eu vou tentar. Voltaremos no próximo bloco. Tô brincando, já estamos quase chegando. Patrick tá ali recarregando as baterias dele. O assunto, bobo, foi minha fusão, muita energia que eu trouxe. Eu vejo assim, sem migue hoje. Tá dando? Tá.
Cai de novo. Abri. Pronto. Bateria segura ali, né, Zé? Quando eu ligo, bateria segura. Oi. Voltamos. É que estavam esperando. Aí, Voltei com a tá. presença ilustre do Oséias aqui. Cadê você? Ah, ali, achou. Deixa eu passar para frente, só para eu poder ler o texto. Aí. Pronto, já está gravando, tá tudo funcionando, Jéssica? A gente vai começar de novo? Ou eu volto? Não, a mesma energia. Se o sol estiver pronto, eu estou pronto. Gente, desculpe-nos. Não foi nossa culpa, foi uma coisa assim de energia, uma coisa que não tem. Enfim, próximo bloco. Atende os clientes exigentes em alta performance e velocidade. Atende os profissionais cabeleireiros, garantindo cobertura total, mínimo impacto, mínima agressão e brilho inigualável. Gente, a coloração, ela tem um blend de óleos como é que eu te falo? Mais potente, porque a gente pensou numa coloração que não oferecesse agressão ao couro cabeludo. E esse blend de óleos acabou entregando um resultado de performance, de brilho, que você faz uma coloração, faz uma passagem de cor e assim simplesmente parece que você fez uma nutrição muito pesada na entrega do cabelo, na hora que você tem assim uma resposta. Então é uma coloração muito brilhante. Eita, a coloração Trend Express é de uso profissional. São cores bases de altura de 1 a 10, do preto ao loiro claríssimo, pela ultra velocidade indicada na expertise dos protocolos de aplicação. O que acontece? É uma coloração de uso profissional que deve estar na mão do cabeleireiro. Por quê? É uma coloração de alta penetração e uma coloração de altíssima performance. Então, se a pessoa perder o tempo, ela vai ter um resultado indesejado. Se o cabeleireiro não estiver preparado, se ele não estiver treinado, se ele não entender a expertise do produto, se ele não tiver uma experiência com a coloração express, ele também pode ter problemas. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse educacional, prestar muita atenção nos protocolos e performance para a gente ser muito coerente e eficiente. Próximo. Várias soluções no mesmo produto, de cobertura total à camuflagem. Adaptamos os protocolos de uso com os mixtons para uso específico de camuflagem e efeito shine. O que acontece? Hoje no mercado, quando a gente fala de coloração de branco, agora nós vamos falar da coloração em si, vamos falar do ato de colorir. A gente vive um momento de camuflagem, a gente vive um momento de abertura de tom, a gente vive um momento de tonalizações, onde a cliente se sente mais naturalizada. Então, a gente fez uma combinação com os mix tons, apesar da nossa coloração ser sem amônia, livre de PPD, e a outra coloração ter amônia, a gente perde um pouco da expertise da coloração quando a gente faz a mistura, mas não tem nenhum tipo de incompatibilidade. Você vai poder misturar, você vai poder fazer o direcionamento da cor que você quer. Ah, eu quero fazer uma camuflagem com um tom mais acobreado, pode usar. Pode, quero fazer mais dourado, pode usar. Dá para direcionar, conforme o mix. Tecnologias e ativos. O produto ele é de nanotecnologia, partículas menores de cor que penetra melhor no cabelo. A mesma tecnologia Angstrom, que é outra, que a nossa que a nossa coloração permanente tem. A entrega de cor via substâncias que facilitam a absorção do cabelo, como glicerina, pantenol, álcool, ácidos, óleos e derivados de plantas. A emulsão avançada, a tecnologia na emulsão, na forma que essa penetração acontece, é que leva esse pigmento rapidamente até o córtex do cabelo, que vai diferenciá-la de um tonalizante. O que acontece? As características da coloração nova é como se tivesse as mesmas características de um tonalizante, mas a tecnologia dela faz com que ela se penetre no córtex do cabelo. Então, ela assume o papel de coloração. Apesar dela não ter amônia, que é uma das características de coloração permanente, a Color 10, ela é Color Trend 10 Express, ela é uma coloração, ela não é um tonalizante. Ela parece com chapada, Gil? Vai estar nas perguntas na frente, não me atrapalha não. Zé chegou agora, quer dar tchau no trem. Tô brincando. Protocolos. É que a gente vai responder isso tudo daqui a pouco, depois nós vamos abrir para as perguntas. Protocolo. Retoque, uso tradicional,
camuflagem, tonalização, verniz e banho de brilho. A gente vai conseguir fazer todos esses processos, todas essas atividades dentro do salão com esse produto. Aqui no salão a gente já está testando há 2 meses, então eu já me adaptei. Mostra, Patrick, que coisa maravilhosa. Cuidado que já vai cair tudo. Não, mas dá para ver. Quase. Aqui no salão a gente já está usando, já tem uns 2 meses. Então a gente teve uma fase de teste, que era uma fase que a gente usava em mechas, e depois a gente já começou a fazer uso mesmo nas clientes. Então a gente foi desenhando esses protocolos da menor maneira possível e a gente já vai resumir isso para poder agilizar isso aí na vida de vocês. Cobertura de branco. Para melhores resultados, prepare o cabelo. Pode falar. Pode continuar. Pode continuar? Vou só bloquear alguém. Cobertura de branco. Não risque minha tela, tá? Para melhores resultados, prepare o cabelo, lave o cabelo com shampoo e condicionador. A indicação de uso é detox ou biorestore, jojoba e andiroba. Pausa para esse adendo. Não é necessário lavar esse cabelo, é para melhores resultados. Se você quiser um resultado melhor, você lava o cabelo para você ter mais penetração, para você ter mais brilho, para você ter mais qualidade na sua coloração. Mas não é necessário, funciona com uma outra coloração. O que é se você tiver um cabelo muito sujo, que vai impactar, às vezes, você no tempo ou na cobertura. Faz a divisão do cabelo, identifique os pontos com mais incidência de branco. A coloração você vai passar no cabelo inteiro para você fazer o camuflagem ou para você, no cabelo inteiro, desculpa, na raiz. Para você fazer camuflagem ou a cobertura desse branco. Porém, geralmente as mulheres, as clientes, elas têm umas faixas de cabelo branco. Sim. Então você vai abrir esse cabelo, você vai prestar atenção ali na incidência de cabelo branco, nos focos, e você vai começar ali pelo foco. Esse protocolo é da coloração pura, tá? Prepare a coloração, a indicação da mistura presta atenção que agora começa a ficar diferente. A indicação da outra coloração é muito diferente dessa na preparação. Então, a indicação da mistura é 1 por 1, 60 gramas de massa por 60 gramas de oxidante. O oxidante de cobertura total de brancos deve ser acima de 30 volumes. Se você tiver um cabelo com alta concentração de branco e um branco muito resistente, você tem que usar 1 por 1 e tem que ser 30 volumes mais. Se a gente usar uma volumagem menor, a gente vai ter mais reflexo e menos cobertura. Mas cobre muito. Tanto na camuflagem quanto na coloração permanente ali de raiz. Aplicação. Aplica a Trend Express inicialmente na zona branca, utilizando a técnica de pintura precisa e rápida por toda a divisão do cabelo. Por que a gente frisou na questão de aplicar rapidamente? A indicação de uso padrão que a gente criou o protocolo era de aplicar metade, depois lavar metade e aplicar a outra metade, por causa do tempo. Mas no uso aqui do salão, a gente identificou que dá para aplicar o cabelo todo numa certa velocidade. Eu não posso confiar, por exemplo, numa cabeleireira que vai passar essa coloração em 15 minutos, 20 minutos. Ela tem que garantir que ela vai aplicar essa coloração em 10 minutos e contar 10 minutos a partir daí. Tanto para a questão de camuflagem, quanto para a questão da cobertura total. Se você usar a coloração pura, com 30 volumes, na indicação que eu acabei de passar, em 10 minutos você tem cobertura total. Cobertura de brancos, tem uma telinha ali, eu não sei o que está escrito, 100%. É só cobertura de branco. É 100%, está escrito ali, porque estava tampado aqui minha tela. O tempo de exposição. Deixar agir por 10 minutos após a aplicação. Importante não demorar mais que 10 minutos em toda a aplicação de visão do cabelo. O tempo excessivo pode trazer mais profundidade à cor. O que é mais profundidade à cor? Por exemplo, a coloração número 7. Se você deixar ela passar o tempo ali, 10, 20 minutos, você usar ela pura, ela vai te entregar um 6. E um 6 profundo ainda. Se a gente for analisar toda a cartela, por ser um tom de alta cobertura de branco, com a quantidade de pigmento que ela tem, ela sempre vai entregar um tom mais profundo. Então, por exemplo, o 5 equivale a um 4, o 4 a um 3, o 9 a um 8 e assim sucessivamente.
Vou colocar mais adendos com relação ao fundo de cor, que eu já estou vendo perguntas, aí vocês vão entender. Assim que dá o tempo, enxague abundantemente. Para finalizar e garantir melhores resultados e durabilidade da cor, você pode usar o passo duplex número 2 para ter aquela fixação, aquela blindagem ali, e depois você pode finalizar como você desejar, com uma linha específica de home care, com algum tratamento para coloração, normalmente. Gil, com explicação, pode falar a questão, mesmo tendo branco, não começar pela área que tem mais branco. Começar sempre pela nuca e finalizar pela parte da frente. Aí aplicou a parte da nuca, com 5 minutos até o topo da cabeça, mais 5 minutos até finalizar a aplicação. No protocolo, eu coloquei aplicar na incidência de branco. Começar nas áreas que tiver mais branca primeiro, para ter mais cobertura. Se tiver mais dificuldade com a aplicação com rapidez, ela aplica a parte de trás, enxágua, termina de aplicar a parte da frente, enxágua a primeira parte de trás e depois enxágua a parte da frente. Então, não tem eu falei isso, cuidado de você não confundir meu público. Se a pessoa é lenta, igual eu expliquei no começo, no protocolo ela pode fazer metade, lavar e fazer a outra metade. Eu tinha explicado. Na incidência de a pessoa aplicar, por exemplo, ela querer aplicar primeiro na área branca e contabilizar os 10 minutos, ela tem que aplicar no máximo no prazo de 10 minutos, no máximo no prazo de 10 minutos e contabilizar mais 10. Depois a gente vai exemplificar e vamos falar mais para frente, vocês vão fixar isso aí na memória. Se a pessoa for muito lenta, que é a colocação que o Zé está fazendo, uma cabeleireira iniciante, e ela demorar ali 20 minutos para poder aplicar uma coloração, ela vai ter que fazer de 2 partes, senão ela vai perder o time da cor e esse cabelo vai escurecer. Camuflagem. Para melhores resultados, prepare o cabelo, lave o cabelo com shampoo e condicionador. Indicamos o uso de Detox, BioRestore, Jojoba e Andiroba. Faça a divisão do cabelo, identificando os pontos com mais incidência de cabelo branco. Agora vem a diferença. Prepare a coloração. A indicação de mistura ele é 1 por 1, 60 gramas de massa mais 60 gramas de oxidante. Porém, a gente não está falando só da coloração sozinha, nossa coloração rápida. A gente vai fazer uma mistura com o Mixton, que faz parte da coloração tradicional que a gente tem. Então, quando a gente vai misturar um no outro, principalmente se for numa proporção de 1 por 1, a coloração nova, ela perde a eficiência do tempo. Então, você pode trabalhar com um tempo mais confortável. A indicação da mistura é 1 por 1, igual eu falei. Onde que eu parei? Faça a divisão do cabelo, identificando os pontos mais Eu já estava aqui embaixo, já. Prepara a coloração. Por 60 gramas de massa. Deve variar conforme a intensidade A indicação é de mistura de 1 por 1, 60 gramas de massa por 60 gramas de oxidante. O oxidante para camuflagem de branco deve variar conforme a intensidade da cor desejada. Por exemplo, se eu quiser mais cobertura, eu vou trabalhar um oxidante maior. Se eu quiser menos cobertura, eu posso trabalhar ali até 10 volumes, 15 volumes. Quanto mais incidência de volume, eu vou ter mais cobertura. Assim como... Onde que eu parei? Assim como a orientação do tom desejado, no caso do Mixton. Vamos lá. Para a coloração loira, escura, dourada, cobreada. Esse é um exemplo, tá? Para eu fazer num cabelo branco uma coloração loira, escuro, dourada, cobreada, eu vou precisar 30 gramas de Trend Express da cor 6.0, mais 30 gramas de massa da Trend Mix 034. Eu vou fazer as mesmas 60 gramas de massa da cobertura de branco. Depois vou usar 1 por 1 com oxidante de 15 volumes. Então eu tenho aí cor 6, 30 gramas, Mixton, mais 30 gramas 0,34, mais 15 volumes, eu tenho um produto de camuflagem excepcional. Nunca vi nada, nenhuma coloração chegar perto da entrega da camuflagem que esse produto faz. Vou deixar por conta de vocês testarem e, como a gente já se adiantou, a gente tem vários vídeos para mostrar para vocês. A gente e os outros embaixadores também. Gil, mas se você usar 30 gramas de 0,34 para fazer uma camuflagem, não vai correr o risco de ficar muito quente, não? Não, a orientação da cor vai depender da intensidade e do tipo de Mixton que eu vou escolher. É claro que, quando a gente está falando de intensificação de cor, eu estou falando dos tons quentes. Eu posso intensificar com 0,33, eu posso intensificar com 0,34, posso intensificar até com 0,44. Mas a minha escolha na orientação do pigmento é que vai revelar essa quantidade de temperatura que esse cabelo vai ter. Por causa da Trend Express
ser uma base fria, né? Fria e profunda. Por exemplo, se a gente tem um cabelo na altura de 6 e a gente for pensar no fundo de clareamento que um 6 entrega, seria um laranja amarelado, mais laranja e mais amarelo. Então, o que que a gente tem no 0,34? Essa mesma carga desse fundo. Se eu for trabalhar uma altura de 7, de 8, de 9, eu vou evoluindo para um tom menos acobreado. Vocês vão entender a logística daqui a pouco, se não é que vocês já entenderam. Quando misturamos as duas colorações, Trend Express e Color Trend, perdemos as características principais do produto, que é amônia free e PPD free. Então presta muita atenção no que eu vou explicar. Quando a gente está trabalhando as características dessa coloração nova, a gente está vendendo para uma cliente uma coloração que não tem amônia, que é livre de PPD, que é vegana, etc e tal. Então ela abraça um núcleo de cliente que tem probabilidades ou até alergias dessas substâncias. Quando eu faço uma mistura das duas colorações, eu perco essas características. Então, por exemplo, se uma cliente ela tem alergia de amônia, você não vai poder fazer uma mistura de camuflagem para poder usar naquele cabelo, porque você passa a adicionar uma carga de amônia ali. É uma carga muito menor? É, mas não deixa de ter. Então, você, nessa cliente que se adaptar com a coloração, ela vai ter que usar uma coloração pura ou trabalhar ali na linha do 0,33, que é mais tonalizante, tem uma carga de amônia mínima. A aplicação. Aplique a fórmula da camuflagem iniciando na zona branca. Utilize uma técnica de pintura precisa e rápida para toda a divisão do cabelo. O tempo de exposição, você vai deixar agir de 10 a 20 minutos. Você lembra que eu falei que quando eu misturasse as duas colorações, a gente passa a ter um tempo mais confortável? É um tempo confortável, mas não significa que você pode esquecer aquilo lá, não. Se você preparar a camuflagem e você deixar ali de 20 a 30 minutos, vai ter cobertura total. Vai ter cobertura total com a orientação da cor. Por exemplo, eu fiz essa receita e apliquei no cabelo e deixei 30 minutos. Ela vai ficar com louro escuro, dourado, cobreado. Cobertura total no cabelo. Então, se você quer um efeito de camuflagem, você tem que vigiar aí na questão do tempo. Tá bom? Tempo de exposição, deixe de 10 a 20 minutos após a aplicação conforme desejo de profundidade da camuflagem. Exemplo, 10 minutos para um resultado translúcido, 20 minutos para um resultado mais profundo. Importante não demorar mais que 20 minutos em toda a divisão do cabelo. O tempo excessivo pode trazer uma cobertura total da cor, perdendo o efeito de camuflagem. Observação. Divida o tempo de pausa do produto do cabelo para espelhamento da cor. Depois dos primeiros 5 minutos, com a escova raquete, dilua a aplicação pelo comprimento. O que é que essa frase nos diz? Apliquei a coloração toda de camuflagem. Deixei agir ali, apliquei em 10 minutos. Comecei na zona mais branca. Deu os primeiros 5 minutos de pausa. Você já pode pegar uma escova raquete, pode diluir ali até um pouquinho com o borrifador e dar uma passagem de cor, para você não ter uma diferença da coloração que você está aplicando para o corpo do cabelo. Gente, fica impecável. 5 minutos de raiz, dilui na escova raquete como se estivesse fazendo esfumado de mecha, deixa mais 5 minutos, pode até observar a cor, dá para você observar a cor. Se você quiser, pode deixar mais um pouquinho, ao suficiente, você vê que não fechou, e você vai ter uma camuflagem impecável. Para finalizar e garantir resultados de durabilidade de cor, utilize o Theraplex passo 2. Finalize como desejar. Caso for uma coloração pré-mechas, prossiga com o protocolo de mechas normalmente, que é uma dúvida que todo mundo já deve estar com ela aí embutida. A Trend Express não impossibilita a descoloração e não tem compatibilidade. Quando a gente recebeu a coloração, foi a primeira coisa que a gente se questionou. Que a gente pensou assim, gente, é uma coloração que deposita tanto pigmento. Na hora que a gente coloca ela na raiz, ela vai ser impossível de tirar. Ou ela vai entregar um fundo super avermelhado, super esquentado, super alaranjado. Gente, a coloração ela é feita com uma base absolutamente fria. Exatamente para entregar esse fundo de clareamento mais natural. Então, por exemplo, você pode aplicar ali, fazer a cobertura, fazer a camuflagem e pode fazer mecha em seguida. O que aconteceu aqui no salão? Uma confissão que eu vou fazer. Eu, geralmente, quando vinha o branco, eu acabava fazendo mechas ali para misturar o branco e depois eu dava uma trocosinha, uma camufladinha na raiz para misturar. Acabava que desbotava essa raiz e esse cabelo ficava branco com mechas.
Como a coloração ela é muito rápida, eu confesso que acabou a minha preguiça. Então a cliente chega, Patrick chegou aqui com cabelo branco, ele quer fazer mecha. Eu sei que a minha mecha, ela não vai tampar aquele branco, ela vai mesclar. Então eu coloco o Patrick na cadeira, aplico a coloração aqui Express, espero o tempo certinho, 10, 15 minutos, meia hora depois do Patrick entrar no salão, ele está pronto para fazer a mecha. Então, tipo assim, rompeu um paradigma aqui no salão, na correlação de fazer mecha em cabelo branco. Então, a cliente chega, eu faço camuflagem e já deixo ela preparada para fazer a mecha na sequência. Tem zero incompatibilidade e o fundo de clareamento abre normalmente. É claro que se você na camuflagem usar uma orientação de cor ali muito fechada, muito acobreada, ou você perder ali na hora de você fazer a mistura, você, na hora de você abrir o fundo de clareamento, você vai ter a orientação daquela cor que você colocou. Mas a cor pura, ela entrega um fundo de clareamento douradinho, clarinho, perfeito. Virgem. Shine, verniz e revitalização. Gia, o que que é isso? Vou explicar aqui na sequência. Para melhores resultados, prepare o cabelo, lava o cabelo com shampoo e condicionador. Indicamos o uso de Detox, BioRestore, Jojoba e Andirol. Gente, shines, verniz e revitalização, ela tem alguns caminhos, alguns formatos e alguns resultados. Quando a gente fala shine num cabelo muito loiro, numa tonalização, funciona como um banho de brilho ou como um shine mesmo, que você vai dar uma revitalização em um loiro. Quando eu estou falando de uma morena iluminada, eu posso fazer um shine com direcionamento de cor, ou quente, ou frio, para eu revitalizar aquela cor. Quando eu estou falando um shine no cabelo escuro, eu posso fazer a revitalização ali usando uma coloração mais fechada. Entenda a forma de usar, que vocês vão entender o que eu estou tentando explicar. Esse procedimento geralmente é feito no lavatório, é uma tonalização. Como pode ser feito com tonalização pós-mechas ou em protocolo de revitalização de cor, muito conhecido como shine, verniz, gloss, revitalização e banho de brilho. Vamos ao passo a passo. Prepare a coloração. A indicação de mistura é 1 por 1, mesma coisa dos outros procedimentos, 60 gramas de massa e 60 gramas de oxidante. Mas como a gente está falando agora de um shine, vai ter algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. O oxidante para revitalização deve ser de baixa intensidade. Como a gente não está falando de abertura, a gente está falando só de dar um shine no cabelo, eu preciso trabalhar com oxidante baixo. Então, ali, isso é 5 volumes. Para revitalização, exemplo, para revitalização, um loiro claro dourado acima do tom 7. Loiro claro dourado acima do tom 7. Por exemplo, eu tenho um loiro que é acima de 7. 7, 8 e 9. E eu quero dar um shine nesse cabelo. O que que eu vou fazer? Eu vou usar 30 gramas da Trend Express 9 ou 10. Presta atenção. Se você for trabalhar com as demais coloração, 7, 8, igual eu falei para vocês, que ela tem muita profundidade de pigmento, esse cabelo vai fechar de uma vez. Então, se você for trabalhar um shine, você tem que trabalhar com a 9 ou com uma 10, tá bom? Você vai trabalhar ali 30 gramas da Trend Express 9 ou 10, 30 gramas de Corlomix 0,33, ou a orientação que você desejar, esse é só um exemplo, mais 60 gramas de oxidante 5 volumes. Quando misturamos as duas colorações, a gente perde a propriedade, igual eu expliquei lá atrás. Deixa de ser amônia free, deixa de ser PPD free, a menos que você use só o 0,33. Aí ele mantém todas as qualidades de incompatibilidade. Aplicação. Aplique em todo o comprimento do cabelo para garantir o resultado homogêneo de brilho e nuance. É como se fosse uma tonalização mesmo, de mecha ali, de lavatório. Não descola do cabelo. Aplica e fica ali vendo o resultado, entendendo a entrega que ele faz. Como a gente está falando de altíssima entrega de óleos, altíssima entrega de pigmento, é mais rápido do que um efeito tradicional. Então você tem que estar ali vigiando, olhando, para você não ter uma orientação de um tom que você não deseja. Deixa eu levantar uma questão que eu acho que Pode. vai ser uma dúvida de alguns de vocês. Então, A questão do cabelo ser mais frio. Aqui no Shine Verniz a gente está trabalhando com 0,33. Para quem gosta de um cabelo mais frio, precisa de adicionar pigmento frio ou só o frio da da Trend Express já vai ser o suficiente para esse Shine? Nessa hora, é uma hora que eu falo que a gente tem que trabalhar um ponto de vista de individualidade. O que é esse ponto de vista de individualidade?
Eu, enquanto profissional, tenho um ponto de vista, o Patrick tem outro, o Azés tem outro. Às vezes, o que é super quente para mim não é super quente para o Patrick, não é para o Azés. Então, eu indico vocês pegarem pequenas mechas de cabelo loiros, fazer os testes ali da cor pura, da cor com 033, da cor com 034, para você ter a orientação da cor do que te agrada e do que agrada a sua cliente. A cor, ela já é fria, o 9 já é super frio. Então, por exemplo, eu tô com o cabelo super dourado e tá incomodando a cliente. Se ela quiser fazer um shine só com ele vai esfriar. Ele vai dar o brilho, vai dar a entrega, mas vai esfriar. A gente vai falar aí na frente sobre o fundo da coloração. A base da coloração de cor, vocês já devem estar curiosos aí. O fundo dela é violeta e azuis. Então, é uma coloração que ela entrega um cabelo muito frio. É como se a coloração de 9 e 10 fosse um 9,2, um 9,1, alguma coisa assim. E o 10 a mesma coisa. Shine verniz, continuando. Tempo de exposição. Deixe agir 10 minutos acompanhando de perto. Observação. Incline para a cor desejada. Aí você vai inclinar ali com o mixton para a cor que você quiser. Dica de profissional. Faça o testezinho de cor para você enxergar essas cores, para você saber o tanto que você vai entender, o tanto que é compatível no círculo cromático aí com relação à intensidade dessa matização. Tá? Importante acompanhar o resultado e o tempo. O tempo excessivo pode trazer tons indesejados. Enxague abundantemente. Para finalizar e garantir melhores resultados, durabilidade da cor, utilize Theraplex passo 2. Finalize como desejar. Importante testar em mechas avulsas para conhecer a nuance da Trend Color Express 10 minutos, para garantir expertise nos resultados observando a variação do tempo. Quando um cabeleireiro novo se adequa, um cabeleireiro de vários anos de experiência, entra numa marca nova, por obrigação, ele tem que conhecer ali a tabela, mas além de conhecer a tabela, ele tem que testar as nuances de cor para ele poder saber trabalhar, para ele ser totalmente assertivo. Nós estamos entregando uma coloração nova para o mundo, uma coloração nova para todos nós. Então, é muito importante que a gente conheça essas nuances para poder entregar. As nuances são tom de base, então não tem como, por exemplo, eu fazer um ticket, uma cartela ou um cabelinho e entregar eles para vocês, uma vez que ele vai depender da orientação que você colocar com o mixton. Se eu fizer ela pura, eu estou entregando todas cor base, todas profundas, com um tom mais fechado. Igual eu falei para vocês, a 6 vai entregar um 5, a 5 uma 4 e assim efetivamente com relação ao tom. Mas é fundo de cor absolutamente natural, sem influência de vermelho e sem influência daquela coloração escura que você vai pintar o cabelo, ela vai entregar aquele fundo avermelhado no sol. Então ela não entrega. Uma vez que as brasileiras têm esse cabelo mais castanho, esse cabelo mais quente, a marca pensou e trabalhou em entregar essa coloração com esse fundo mais frio para a gente não ter uma variação de cor indesejada quente. Nem no desbote, né? Principalmente no desbote. Estigmas. Eu sei que vocês têm várias perguntas. Nós fizemos já algumas perguntas para nós mesmos para já ajudar vocês com as questões. E assim que a gente terminar os estigmas, a gente vai abrir para vocês ficarem à vontade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó. Ótimo. Estigmas. A coloração ela é mais agressiva por ser mais rápido? Não. Apesar do processo químico ser mais rápido, a fórmula inclui agentes que minimizam danos e preservam a saúde do cabelo, igual eu falei para vocês, os óleos, o pantenol, entre outros ativos ali de extratos de plantas que tem para fazer com que essa coloração seja mais suave. Inclusive, ela não tem amônia, então ela se torna menos agressiva. É mais pigmentado? Sim, muito mais, quase o dobro. O poder da pigmentação se dá pela alta tecnologia e pela quantidade de pigmento que possui ali no tubinho. O pigmento esse que contribui pela alta fixação da cor e para tons mais profundos. Pode ser misturado com demais colorações, por exemplo, especial mix, trend color, coloração ou tonalizante? Pode. Ao misturar o produto, você vai perder propriedades, porque eles têm propriedades diferentes. Então, a gente perde eficácia e as características matriz do produto. No entanto, teremos zero incompatibilidade. Quando a gente vai estudar e a gente vai aprender sobre cobertura de branco, a gente aprende que se você for usar um tom fantasia, por exemplo, o Patrick tem cabelo branco e ele quer um tom de chocolate, 77.
Independente de eu usar o 77, eu tenho que usar uma carga de coloração de base para eu ter cobertura naquela cor. Então, por exemplo, se eu usar um 77 no Patrick, eu preciso usar um 7.0 da coloração normal para eu ter aquela cobertura de branco e a inclinação para o chocolate. Se eu uso esse 77 chocolate da coloração normal e uso a coloração nova, eu vou ter a mesma inclinação de cor para o 77, porém muito mais rápido. Se você gastava 40 minutos com a outra coloração, você vai precisar de 20. Pode ser usado com Theraplex? Sim. A Trend Express já entrega um potencial de tratamento suficiente, blend de ativos protetores suficiente para a entrega perfeita. O uso do Theraplex ele é convidativo para qualquer química. A coloração, igual eu falei para vocês, ela já tem propriedades maravilhosas ali no tubo. Se a pessoa quiser usar Theraplex, precisa, mas não é uma obrigatoriedade. O Theraplex é convidado em qualquer questão química, gente. Todas as químicas, se você tiver o Theraplex ali à mão, você vai ter uma ótima ferramenta para você. Mas não tem nenhum problema usar, não. Mas também não é necessário. Preciso lavar o cabelo antes de aplicar? A limpeza do fio de cabelo pode interferir no seu resultado. Um cabelo muito sujo pode alterar o fator tempo na entrega da cor e a eficácia na cobertura do cabelo branco e da fixação. Isso serve para qualquer coloração, inclusive para a questão do 10, tá bom? Mas também não é necessário. O cliente chegou com o cabelo ali demasiadamente limpo, você não precisa estimulá-la a lavar. Qual oxidante usar? Usar o oxidante normal. Você vai usar o oxidante da Mirra, Cream Developer, variando a volumagem conforme o protocolo de resultado desejado. Lembrando que quanto mais alta a volumagem, mais profundidade a sua cor vai ter. Quanto menor a volumagem, menos cobertura. Então, a gente está trabalhando com cores translúcidas, a gente vai usar a volumagem baixa. Estamos trabalhando com mais profundidade, com cor total, ali no preto, no castanho escuro, você vai usar uma volumagem mais alta. Qual é a cor de fundo predominante? Violetas e azuis, como eu já falei lá atrás. Aonde a coloração age? No córtex ou na cutícula? Nos dois. O fato da coloração Trend Express não possuir amônia não a descaracteriza como coloração e nem impede de penetrar no córtex capilar. A tecnologia dela, gente, de penetração, a emulsão, a forma com que ela se conecta ali ao cabelo, ela leva o pigmento até o córtex. Então, ela se caracteriza como coloração, mesmo ela não tendo amônia. Então, ela é uma coloração com todas essas particularidades de vantagens que o tonalizante tem. Qual é o pigmento de base, fria ou quente? Como eu falei, os pigmentos são violetas e azuis. Então, qual seria? Frio. Em tons naturais mais escuros, devemos atinar e não deixar escorrer em cabelos loiros ou iluminados, no intuito de não esfriar as tonalizações. O que essa frase nos diz? Essa frase é quase um danger, um perigo. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma cliente de uma altura de 8 de coloração, ela é loira, tem um 8 que quer retocar a raiz. Se eu colocar um 7, deixar ele agir, os 10 minutos que seja, e depois eu não me precaver de levantar esse cabelo, se eu escorregar essa coloração por ele, ela vai esfriar imediatamente, por causa da quantidade de pigmento que a gente tem. Então, vocês têm que tomar cuidado aí. Se você não estiver usando o Mixton para você direcionar, que já é menos problema, você tem que tomar cuidado na hora de descer uma cobertura de raiz numa cor que já está um fundo de clareamento claro, né? Entre 7, 8, 9. Se deixar passar de 10 minutos, qual é o resultado? Você só vai ter a potencialização da cor, que é uma alteração do fundo, você vai ter uma coloração mais escura. Não tem problema, não acontece nada com o cabelo, não tem nada de nada, sabe? Ela só vai pigmentar mais. Pode fazer mecha após o uso? Sim, não possui incompatibilidade, apresenta uma excelente abertura de tom. É um tonalizante ou uma coloração? É uma coloração sem amônia, com ação rápida. Pode ser usado progressiva ou no BTX? Sim, não apresenta incompatibilidade nenhuma. E pela base de pigmento de fundo frio, você terá ótimos resultados na cobertura e matização de anti-amarelamento. Nesse caso de selagem de abertura de cor, se você tiver uma questão ali de oxidação do cabelo, aí ela vai estar a seu favor. Como ela tem pigmento violeta, ela vai deixar esse cabelo mais natural.
Trade Express 10 minutos são cores de bases frias, de cobertura rápida, de efeito natural. Ela não substitui a coloração ou tonalizante da Color Trend. Ampliamos nossa gama de produto para resultados ainda mais assertivos nos seus múltiplos diferenciais. Hoje nós temos coloração, age no córtex, coração com cobertura total, 40 minutos de aplicação, tradicional. Nós temos o tonalizante, que não possui amônia, mas é um tonalizante, ele tem cobertura translúcida e entrega as suas características aí das pessoas que optam pela tonalização. E agora, além do semi-permanente, que é os nossos tonalizantes com performance de pigmento frio, e agora a Color 10, que é uma coloração que, assim, ela já me impactou aqui no solão, desculpa, Trade Express 10 minutos, eu estou misturando os nomes das colorações, que é uma coloração impar, com relação ao tempo, com relação à entrega, com relação à expertise. Tô doido que vocês testem, tô doido que vocês me mandem os feedbacks de vocês, entendendo todas essas particularidades do educacional. Essa coloração, ela funciona junto com o educacional, ela não funciona sozinha. Se você coloca essa coloração na mão de uma pessoa inexperiente, ela vai te dar trabalho. Se essa pessoa brincar com os processos, não entender a performance dela para garantir os resultados que ela entrega, você também vai ter problema. O que que acontece? Tem muitas comparações desse produto com as colorações de gloss, de tonalização, de fundo. Se você usar as nossas colorações 4, 5 e 6, fazendo o aspecto de camuflagem, você vai ter o mesmo aspecto daquela coloração de mercado que entrega aquela passagem de cor no tempo aí. Mais para frente, no próximo treinamento, a gente vai trazer para vocês e a gente vai mostrar a expertise, como é que funciona e como é que vocês vão poder ensinar as pessoas a usar. Eu acho que acabou. Acabou. Jéssica, agora a gente vai abrir para perguntas. Eu acho que vai ter bastante pergunta. Eu acho que vai ter um monte de pergunta, mas a gente está pronto. Olha lá, as mãozinhas todas levantadas. Pode abrir, Jéssica. Ai. Quem quer fazer a primeira pergunta? Mancha a pele? Toda coloração mancha a pele, mas eu vou dar uma dica para vocês não esquecerem aí do outro lado. O que que limpa resíduo de coloração no rosto, gente? A própria coloração. Quando a gente vai tirar uma coloração, ou coloração tradicional, ou tonalizante, ou qualquer coisa, antes de você lavar o cabelo, você pode emulsionar essa própria coloração com a sua mão levemente úmida. Você vai perceber que vocês não precisam ficar dependentes de removedor de tinta ou disso, daquilo. Nada remove a coloração melhor do que a própria coloração. Deixa um pouquinho no fundo da... Eu acho que o microfone desse não está ligado, eu não estou ouvindo nada. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Ah, Vamos lá. Alessandra, meu Tô amor, aqui, tô cozinhando horrores e tô aqui te assistindo. adoro. Pergunta o que você quiser. O Zé acabou me respondendo. Então, se eu misturar ela com a coloração normal, eu vou manter os meus mesmos 10 minutos, 20 minutos no caso, e vou ter a mesma cobertura com reflexo, certo? Vai ter a mesma cobertura ou mais. Como ela é muito pigmentada, num tom base misturado com a cor fantasia, você tem que vigiar no tempo. Se você deixaria ela pura 10 minutos, você misturando a outra coloração, você pode deixar de 15 a 20. Se você quiser cobertura total, de 20 a 25. Tá. E totalmente vegana, ninguém vai coçar, ninguém vai pinicar, ninguém vai reclamar. Não vai ter nada. O Charles sempre faz uma observação, né? Uma observação que eu aprendi com ele, mas é uma coisa para vocês ensinarem aí para frente. As pessoas podem ter alergia a qualquer coisa, com relação a qualquer coisa. O Charles tem alergia, acho que é a pera, né? Tem alergia. Se a pessoa tiver problema com a oxidação, ela vai continuar tendo problema. Então vai depender do que aquela pessoa tem problema. Não tem amônia, mas tem a etalonamina. Não tem o PPD, mas tem outros pigmentos. Então vai depender do que aquela pessoa tem alergia. Mas considerando uma massa das pessoas que tem mais alergias voltadas ali com relação à amônia, com relação ao PPD, ela não vai ter mais problema. Eu posso misturar a tinta com o pigmento vermelho aí? Vai cobrir os brancos ou não? Depende. Se você quiser, por exemplo,
Castanho. Se você tiver um cabelo muito escuro e quiser uma orientação um pouco mais quente, você pode usar um pigmento vermelho, por exemplo, um castanho, um preto, mas não tem muita necessidade, não. Ela sozinha vai entregar. Geralmente, quem tem cabelo castanho e preto, ele não quer uma orientação vermelha, ele quer um fundo mais frio mesmo, mais natural. Então, não vai ter essa necessidade. Do 4 ali para baixo, você já tem um tom bem profundo, bem fechado. Ela pode ser usada em gestante, Gil? Então, o gestante tem outras particularidades. Aí eu posso te afirmar aqui como cabeleireiro que pode. A gente tinha até esse adendo do material. Mas o que acontece? A Anvisa, que a gente não pode direcionar um produto à gestante. Ela tem menos metais, menos problemáticas. Se a gestante tiver que fazer uma coloração, pode fazer com ela. Mas ela não existe nenhum produto cosmético que é indicado à gestante, não. Gil, Oi. pode perguntar. Meu amor, que saudade, queria que você estivesse aqui hoje com a gente. Então, Eu também queria. Saudade, amo vocês. pode perguntar Ai, tudo o que você A quiser. Jo já experimentou todas, né? Já. Eu já usei todas, amei, Quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem procurar a Josi. adoro. Pode me chamar assim que eu vou ajudar. Uma dúvida você já respondeu, na teoria, se ela não tem amônia, ela tem etalonamina. Isso que eu vou passar para os nossos alunos. Fernanda, depois eu vejo. Clara, eu tô vendo um curso, Clara. Vai ver desenho? Clara, não atrapalha, pelo amor de Deus. Espera só um pouquinho, gente, que é uma dúvida que nós vamos ter muito. Já começou a chover de dúvida aqui, tem muito. Pode ir. Charles, aguenta aí, depois da reunião você começa a responder. Primeira dúvida, Gil, que é a mais frequente, se ela não tem amônia, você já respondeu aí no áudio que ela tem etalonamina. Tranquilo isso para passar para os alunos. Gil? Tô ouvindo, pode continuar, Josi. Tá tranquila essa resposta, então. Não tem amônia, mas tem etalonamina. É a primeira pergunta que eles já me fizeram aqui. No material, na tecnologia e nos ativos dá para entender bem. O que tem mais credibilidade de resposta, e a gente fez as análises, é o tipo de emulsão e a qualidade do pigmento, que tem uma penetração muito forte. Então, a tecnologia, o mecanismo de nanotecnologia e ação que tem, causa uma profundidade maior, aí descaracteriza ela como tonalizante e passa a caracterizar ela como coloração. Tá. Outra dúvida também, Gil, que apareceu, é muito grande, que ficou um adendo que a gente não sabe muito bem como responder, é a durabilidade dela. Ela vai ter essa durabilidade igual a outra? Tá tranquilo isso ou não? Então, o que acontece? Nos nossos testes, igual eu te falei, que eu já estou usando há um mês, 2 meses, tem durabilidade da coloração normal, permanente. Sabe? Então Eu consideraria ele com relação à durabilidade um semi-permanente, porque ele perde pigmentação, né? Ela cria, mas não chega a ficar translúcido, não. Então, eu considero uma coloração a nível de durabilidade semi-permanente. Tá, ok. Eram as dúvidas maiores. Continuo testando a camuflagem. Amanhã eu vou soltar um vídeo aí para vocês, babado, porque tem muita coisa boa vindo aí, tá? Ó, beijo, amo vocês, tamo junto. Josi, meu quarto tá separado aí já? Bora, pode vir a hora que você quiser. Já tô chegando. Minha casa é a casa de vocês. Gente, vamos seguir com as perguntas. Gente, Tem tanta mão levantada. Bora. Vou baixar a minha. Gil, Espera aí, só um minuto. Vai. posso falar? Só um minuto. Para o 7 com maior volumagem, pergunta que é muito Não séria. entendi, fala de novo. Essa coloração tem poder de variamento, por exemplo, altura de Não. 5 para o 7 com Não. volumagem maior? Gente, a coloração ela entrega muito parecida com o tonalizante. Ela faz mais depósito de cor do que ela abre tom. Se você usar ali uma oxidação alta, igual você usar um 9 ou Zé Testor, vai abrir um pouquinho o fundo, mas é uma coloração que ela mais deposita pigmento. Se você tiver um cabelo 5 e aplicar um fundo 7, você não vai ter abertura de tom para o 7, não.
Ela funciona tipo um Eu tonalizante. fiz na altura de um 6, coloquei É. um 9 e ela abriu com 7. Ela vai Depois eu colorir. fazer uma abertura suave. Vamos entender uma coisa de forma bem clara. Quando a gente está falando de abertura de tom, por isso que não pode ter comparação. A abertura de tom é feita com coloração tradicional, com volumagem tradicional. A nossa coloração rápida, ela é uma coloração rápida voltada mais ali para a questão de cobertura de branco e suas fluências. Então a gente está falando de depósito de cor, não de abertura de Até fundo. porque ela foi desenvolvida para tratar não, para resolver problemas rápidos. Quando você quer Exatamente. fazer uma alteração de fundo, você tem que fazer uma análise, uma todo um anamnese, processo. processo, achar a cor natural, a cor É uma ótima desejada. pergunta. Ela não faz abertura de fundo. Pode perguntar. Vamos voltar na pergunta do online. Foi a Gabriele que tinha entrado. Teve um rapaz primeiro que perguntou, não sei quem que era, ele pediu uma voz masculina. Pode perguntar novamente. Gil, boa noite, Marco daqui de Cuiabá, tudo jóia? Oi, É, querido. você acabou de falar sobre a questão da pigmentação, que na altura de um 6 vai entregar um 5 e na altura de um 7 vai entregar um 6. Eu fiquei um pouco curioso e um pouco preocupado em relação a isso, porque Eu vou te os explicar clientes o que têm que essa preocupação Aham. em relação a cor ser fiel à cartela. Tipo assim, se uma Eu vou cliente tem... explicar. Eu vou explicar. A cor marca, ela é uma cor fiel. Gente, presta atenção, porque é uma pergunta muito importante. A cor marca, ela é uma cor fiel. A gente fala dessa questão de tempo. Não é que a 6 é um 5, a 5 é um 4, não. A 6 é 6 mesmo. Mas se você passar o tempo de aplicação, se você perder a mão na profundidade, ela aprofunda, entendeu? Então não é, elas são colorações frias. Não significa que elas correspondem a um tom menos. É só talvez a minha fala tenha ficado não bem interpretada, é só na questão de você exceder a profundidade. Por exemplo, na hora que eu estou usando muito a 6 e a 7, porque eu tenho muita cobertura de branco tradicional aqui. Então, por exemplo, a 7 entrega ali 7 mesmo, mas como ela é um 7 frio, um 7 natural, um 7 ele dá a sensação de 6, mas é 7 mesmo, e o 6 é 6 mesmo, o 5 é 5 mesmo. Porém, passou o tempo, ela vai dar profundidade, fecha mais. Gil, então, na hora de vender e explicar para o cliente, se ele exceder o tempo, ele vai ter a sensação que a coloração vai Tá ter mais escurecido fechado. um tom. Isso. Porque ela vai continuar depositando pigmento na fibra e aí vai dar a sensação que o tom está mais fechado. Seria isso? Exatamente, você foi em cima. Tanto que, por exemplo, você usa um 7 e trabalhando em camuflagem, já lhe orientando a cor para mais quente ou para mais ruivo, eu já não tenho essa questão, não. Ela é 7 mesmo, dourada, ela é 7 mesmo, acobreada. É só na questão de usar ela pura, de deixar ultrapassar o tempo, de perder a mão ali. E principalmente se usar uma oxidação muito alta. Exatamente. Outra coisa, em relação às colorações que já existem no mercado, que tem uma proposta ou igual ou similar à nossa coloração Express, em relação à pigmentação do tom natural, porque existem colorações que têm essa proposta de ser uma coloração express que só vai pigmentar o cabelo branco ou que não tem poder de pigmentação no tom natural da cliente. A nossa, ela vai colorir tudo, né? Independente de ser... A gente pode falar bem claramente para a gente não ter interpretações erradas. Existe aquela coloração gloss, que é uma coloração de altura de 4, com muita pigmentação, e conforme você vai aplicando e vai deixando o tempo, ela vai escurecendo. Se você pegar uma coloração nossa, altura de 4 ou 5, colocar um por um ali de 0,34, 0,44, ela atua em cima do que é a gloss. Quanto mais você deixar, mais ela vai ficar escurecendo. Porém, nós temos um trunfo e uma vantagem. Como a gente tem uma gama de cores, eu posso fazer uma gloss que atua dentro da cor que eu quero. Por exemplo, eu tenho medo de usar a gloss e ela fechar demais o cabelo da minha cliente. Se você fizer um 7 com um 0,34, você tem uma gloss que vai atuar só até a altura de 7, no máximo um 6. Ela nunca vai chegar a um 4, ela nunca vai entregar aquele tom indesejado, fechado, escuro, um alaranjado meio esverdeado que a gloss entrega. Então, tipo assim, a gente tem não vou falar dessa forma, mas uma coloração melhorada. Tem uma ressalva.
Gil, a gloss, ela chumba. Se você Exatamente. deixar... Se você deixar mais tempo, o que que acontece? Eu não sei se eu posso ficar falando aqui, mas eu já falei, se não perde para mim. Mas essa outra coloração, se a gente coloca ela e perde o tempo, ela vai fechando e vai chumbando. Se você fizer isso com uma 4, nossa, ela vai acontecer a mesma coisa. Ela vai fechando e vai chumbando. Então, por exemplo, você tem que ver o tom do cabelo da cliente, fazer a proporção com o mixton da sua escolha e atuar em cima daquele tom. Então, você vai ter o fundo de cor que você quer, a orientação do branco que você quer, sem ter problema e sem ter variação. Por isso que eu falei que a nível de camuflagem não vai ter nada parecido com o nosso. Com relação a preto de branco, Gil? a coloração progressiva, né? Ela parece que ela Fiquei agora a volta, eu nem lembrei. parecer. Na hora que vai abrir o tom, fazendo uma mecha, a coloração ela tem pigmento ali e impede a abertura desse tom novamente, tá, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as colorações progressivas. Próxima pergunta. Gil, boa noite. Gabriele aqui, Espírito Santo, Vitória. Deixa eu te perguntar. Eu trabalho muito com alisamento, com selagem. Tem muitos clientes que têm cabelo branco e clientes que têm coloração e desbota. Essa coloração, ela é ideal para... Muitas querem pintar no mesmo dia. Qual é o prazo que eu posso usar ela, assim, logo após que eu faça um alisamento à base de selagens, né? No seu caso, você pode usar no mesmo dia. Pode usar sempre no mesmo dia. E você vai Elas usar ficam desesperadas. Você vai usar no mesmo dia. Se tiver amarelamento, você vai fazer espelhamento da cor e vai resolver seu amarelamento. É igual eu falei, vocês vão ter que pegar a coloração, pegar um cabelo que vocês tenham aí, fazer os testes de cor, para vocês entenderem o nível de pigmentação que ela entrega, para você não errar ou não errar na dedução do cabelo que você está te fazendo. Igual, por exemplo, num cabelo feito com progressiva, ela vai entregar uma profundidade, no cabelo natural vai entregar outra. Num cabelo... Gente, se você pegar um cabelo natural 7 e aplicar ela e deixar, ela vai fechar horrores, porque ela é destinada ao cabelo branco. O cabelo branco não tem pigmento. Então, eu vou estar só matizando o cabelo natural com aquele pigmento que eu coloquei. Agora, se você trabalha o cabelo branco ali, você vai ter uma quantidade de entrega de pigmento que vai te dar cobertura total. 7, na altura que você colocou. Mas fecha assim. Fecha assim. É muito importante, a gente tem que ser muito honesto com esse ponto de vista, que é a pergunta que o Marco colocou lá atrás. Perdeu a tempo com uma 7, ela chega numa 6 bem fechada. Gil, isso quer dizer que se eu trabalhar com uma cliente que pega uma coloração na altura de um 7 ou de um 8 e ela deixar mais tempo no cabelo, o tom só vai caindo, né? Então, eu posso pegar, vai fechando, que é hoje o maior diferencial dessa coloração, que é a concorrência, ela não fecha entendeu? eternamente, ela fecha um tom a mais, igual eu expliquei. Sabe, se perdeu o tempo, o cabelo não vai virar um 4, ele não vai virar um 3, mas ele vai esfriar todo ou vai fechar. Entendi, maravilha, muito obrigado. Próxima pergunta. Gente, eu nunca vi tanta mão levantada nesse grupo, graças a Deus. Quantos nós temos aí? Olha, parabéns, temos uma turma. Próximo. Viu? Oi. Deixa eu te falar, é Elza? Oi, Elza. Tudo bom? Deixa eu te falar. A camuflagem, você sempre faz ela com o X de 10, 15? Na altura do 8, 9? Vai depender do... O que acontece, gente? Quando a gente lança uma coloração, a gente tem que entender, saber que a gente tem que estudar técnicas para a gente fazer aquilo que a gente quer. Camuflagem, Elza, vai depender a orientação da cor. E a minha recomendações. Vai ter a ver com a quantidade que você quer de espelhamento e a quantidade que você quer de profundidade. Por exemplo, na hora que eu vou fazer camuflagem, eu pergunto para cliente. Eu falo, ó, por exemplo, eu vou fazer uma mecha na altura de 8. Aí eu camuflo pouco para esse branco ficar muito parecido com o fio da mecha. Ah, eu vou fazer uma mecha de banana iluminada. Aí eu vou camuflar mais, deixar mais pigmento para eu ter ali uma altura de 7 e ficar compatível com aquele fundo de clareamento que eu causei. A camuflagem ela não tem uma receita igual para todos os processos. Você tem que fazer uma análise da cor da vibração da mecha, a familiaridade dessa cor, se é dourada, se é cobreada, se é vermelhada, e aí você vai definir esse oxidante que você vai usar e o tempo. Deixa eu te falar, porque, tipo assim, o que eu vejo, as clientes que já trabalham com aquela outra tinta,
eles usam muito o OX de 5. Por quê? O OX de 10, por ela ser muito rápida, ele abre muito o fundo do cabelo. Às vezes você quer pigmentar somente o branco, aí elas não Então, usam OX de 10. deixa eu te explicar uma coisa, Elza. Existe uma diferença muito grande entre esfumar mechas e fazer camuflagem. Esfumar mecha, a gente quer só depositar pigmento. Aí a gente coloca uma oxidação muito pequenininha, porque a gente só quer depositar aquele pigmento naquele lugar que a gente está aplicando ali. Quando a gente está falando de camuflagem, essa camuflagem, igual o próprio nome diz, você vai camuflar o branco dependendo da onde você quer. Por exemplo, 30%, 40%, 70%. Aí vai depender essa oxidação que você vai colocar vai depender do tanto que você quer escurecer. Também vai Eu depender sei, mas eu falo assim, o que me preocupa é por indicar e abrir o fundo se usar com OX de Não 15, 10, 20. Aí Não abre? está a vantagem que eu tentei te explicar. Ela não abre fundo, ela mais Hum, deposita. Ela é bem parecida com tonalizante nesse quesito. Sabe? Por exemplo, na camuflagem. A gente já tem os vídeos, tá, gente? Nós vamos dar um jeito de mandar para vocês, nos grupos aí. Num oxidante baixo, ela não vai. Ela vai ficar lenta. Você pode usar 15 volumes tranquilamente ali. Se você quer fazer nos 10 minutos, eu já usei com 15 volumes, deu perfeitamente, não tem problema nenhum. beleza. Se Tá você bom, então, usar, por exemplo, obrigada. uma volumagem muito baixa, nesses 10 minutos não vai ter cobertura quase nenhuma. Entendi. Beleza, então. Obrigadão, Gil. É para qualquer coloração, tá? É para coloração rápida, para outra, tonalizante, para tudo. Entendi. Próximo. Gil? Oi? Gil, aqui é Gabriel, distribuidor aqui do Cariri, Tudo Ceará. bem? E a respeito dessa coloração aí que você mencionou, aqui na minha região tá bastante procurada, certo? E já fizeram uma pergunta aí que eu tinha dúvida, mas mesmo assim eu ainda fiquei com dúvida em um Pode aspecto, ficar à porque vontade. na resposta da cobertura do branco para a cor natural, é, você falou a respeito de colocar a base com 0,33. Geralmente ela, como a moça acabou de falar aí, ela é utilizada com 2 OX, pelo que as clientes me passaram, que é de 5, 6 e 13, né? Essa coloração. Como uma forma de eu fazer com que as clientes substituam essa coloração por esse nosso lançamento. Pelo que eu entendi aí, só para ver se meu raciocínio está certo. Teria que ser usado no máximo com OX, aí eu já não utilizaria o 30. Seria, no caso, de um 20 para menos, ou realmente seria de 30 para mais? Se você Junto. quiser cobertura total, você vai usar de 20 para mais, 30, 20 a 30. Se você quiser translucidez, efeito de camuflagem, você vai usar de menos. Então, é para camuflagem, 15 menos. Para cobertura total, 20 mais. Pronto. Então, resumindo, no caso, se for só para camuflar os brancos, eu usaria a base com 0,33 e um de 15, seria isso? Você vai definir a sua base, por exemplo, vamos dizer que a gente vai fazer um tubo. Eu vou usar 30 gramas da coloração rápida, vou usar 30 gramas de 0,33 e vou usar 60 gramas de OX de 15 volumes. Ah, tá certo. Entendi agora. Obrigado, viu, Gil? De nada, as ordens. Mais uma pergunta temos? Não, hoje a gente vai deixar o Gil, passar, porque vocês não tenham dúvidas. Vamos lá. Gil, só uma dúvida aqui. Então, em todo caso, independente da base, vai ter que usar ela com a 0,33. E Não, de esse forma material nenhuma. que você De forma estava nenhuma. apresentando aí, você vai Deixa eu explicar para disponibilizar ele vocês para de uma gente? forma muito clara. A coloração vegana, livre de PPD, sem amônia, ela é feita para usar pura. Porém, ela tem uma base fria e ela tem altíssima profundidade de pigmentação. Se você quiser fazer o efeito de camuflagem, que é um serviço que está em alta no mercado, você pode misturar, mas a gente não está falando que você deve misturar.
A mistura é para você causar inclinação de cor dentro de camuflagem. A coloração Trend 10 rápida, ela foi feita para você usar pura, normalmente, cobertura normal tradicional. Por exemplo, Nos brancos. acabou. Porque, tipo assim, aquele louro escuro natural, ele entrega assim maravilhoso, sabe? O 7 é perfeito, um louro escuro natural, 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 frio de parecer. Sabe o que que o 7 parece? Que a cliente nunca pintou o cabelo na vida. Que é aquele cabelo naturalíssimo, sabe? Uma nuance natural. Os cabelos naturais brasileiros, eles geralmente não têm uma nuance quente. É a gente que provocou essa nuance com o tempo, né? A gente foi falando tanto por exemplo, de morenas iluminadas quentes, ou de coloração quente, ou do próprio desgaste que o cabelo cria, ele vai ficando quente, né? Aquele cabelo que vai se desgastando com o tempo, ele vai ficando quente. O 7 entrega um cabelo natural perfeito. Ah, entendi. Então, na cobertura do branco, eu posso usar ela pura com de 20 ou 30. Pode usar ela pura com a de 20 ou pronto, cobertura total. Aí a gente tem os vídeos que a gente vai fazer de tudo para agilizar os testes, para vocês não ficarem amarrados aos testes. Então a gente vai postar e vai colocar para vocês aí os vídeos. Eu tenho vídeos de camuflagem, os outros embaixadores têm também. A gente já fez ela pura, a gente vai mostrar para vocês pura, e a gente fez ela com camuflagem para poder mostrar a camuflagem. A gente já tem o vídeo dela camuflagem com mecha em cima. O material já está bem pronto. Então vocês podem perguntar à vontade e não se coloquem numa posição de risco por não saber usar. O que tiver dúvida, pergunta para a gente poder ajudar vocês. Ah, não, tranquilo então, Gil. Obrigado, viu? Vou mostrar aqui para vocês, é o mesmo tamanho da outra coloração, tá, Normal. gente? Mesma quantidade, 60 gramas. A forma de uso é 1 por 1. Pode ser usado com 10 até 30 volumes. Só que essa questão é o seguinte, quanto filmagem, mais cobertura e mais rapidez, com mais rapidez ela vai fechar. Pode perguntar, gente, mas tem vendo muita mão levantada ainda. Eu vou deixar mais 10 minutos. Gente, só mais uma dúvida. Pós-progressiva. Uhum. Cabelo 100% branco, a cliente faz a progressiva. Você pintou o cabelo. Sim. Então, na hora que a gente faz a progressiva, ele dá aquela queimada, aquela avermelhada. Ela quer pintar no mesmo dia. Eu já pinto com tonalizante mesmo. Uhum. Mas elas reclamam do tempo. Então, eu Pode- posso, mesmo assim, eu posso botar os 30 volumes, 40 volumes e mandar a bala mesmo pós-progressiva? Se você quiser cobertura total, sim. Beleza. Sem problema nenhum. Gil, Mas faz uma dica antes. Terminou de fazer progressivo, botox, qualquer que seja o alisamento. Neutraliza o cabelo antes de fazer a aplicação. Sim. Usa um Theraplex passo 2, Normalizador de usa pH. um normalizador de pH, garante que a fibra vai estar estabilizada antes de vir aplicar Isso. o produto, para você Porque garantir. não tem compatibilidade o cabelo, gente, com pós-produto, mas não deixa resíduo de selagem e coloca a coloração por cima. Aí já não é nem por causa da coloração, por causa da oxidação em si. Mistura do produto pode trazer reação. Gil, eu pinto meu cabelo de massala e eu uso o número 5 para cobrir meus brancos. Uhum. Eu consigo diminuir o tempo dele de Você coloração? vai ter que fazer uma teste para ver qual cor vai estar mais compatível nessa inclinação. Mas como a gente está falando de marsala, que é um tom mais, né, ali um frio com vermelho frio, eu acho que você deveria fazer um testezinho de cor, porque eu não fiz. Você tem que fazer um testezinho de cor do marsala com a cor que vai se inclinar mais para você ter esse resultado. Eu não indico marsala com 7, não. Acho que ele vai fechar muito. Você vai ter problema. Não, seria com 5. Por causa dos meus brancos. Vai ficar escuro. Eu vou pular essa pergunta, vou fazer um teste aqui, depois você me chama e eu vejo e eu te conto. Qual Então tom tá. que Gil. aplicação? Eu acredito que talvez depende. Tá? Gil? Mas... Oi? Boa noite. Boa noite. Eu queria só esclarecer uma dúvida. No caso, a nova coloração de mirra, ela não faz revelação de altura de tom. Ela não revela altura de tom, é isso? Não faz abertura. Não faz abertura. Por exemplo, você tem um cabelo castanho, você usar uma 7, você não vai ficar 7, não. O 7 atuaria ali só em cima do cabelo branco, se aquele cabelo tiver. Por exemplo, você tem um cabelo, Oséias, tem um cabelo à altura de 5. Se ele tiver muito cabelo branco, a coloração do 7 vai fechar o branquinho dele.
vai, vai influenciar um pouquinho no cabelo, mas quase nada no cabelo natural. Por isso que eu te falo que ela é muito valiosa para a questão do cabelo branco, porque nesse caso ela não vai atuar no cabelo natural, ela vai atuar no branco. Vai fazer a Certo, eu abertura. entendi. Mas assim, vamos para uma questão comercial. Na minha região, existe uma coloração, não sei se a gente pode falar o nome de outras marcas aqui, é, que é muito usada. Então, assim, que argumento eu posso usar da nossa coloração para conquistar o nosso cliente cabeleireiro profissional? Por Esse tipo, eles trabalham muito com Inoa de L'Oréal, né? Aham. Zero amônia, base de blend de óleos, e que faz cobertura de branco e que faz também revelação de altura de tom. Sim, Lógico que não tem o tempo de pausa da nossa, né? Que é 10 minutos. coloração rápida. Aí, nesse caso, ela concorre com a nossa coloração tradicional. Ela não é uma coloração rápida de 10 minutos. Sim. Entendeu? Eu respondi? Acho que sim. Mas a questão é que ela também é uma coloração zero amônia, né? Sim. E eu vi na aula que você deu, agora no treinamento, que a nova da Mirra, ela é zero amônia, zero PPD, livre de petrolados. Então, assim, é uma coloração bem desejada, principalmente para um momento agora que a gente vem vendo, eu tenho tenho um salão de beleza também, e realmente as mulheres vêm buscando, mas como é que eu posso falar? A gente não pode falar mal de outras marcas de forma nenhuma, mas vamos falar cientificamente. Uma Sim, coloração, uma coloração que faz abertura de tom, ela pode não ter amônia, mas ela tem outras substâncias mais problemáticas do que a própria amônia. Então, o que sim. acontece? Para a gente ter qualidade na nossa coloração, cobertura de tom, a gente confia na nossa Trend Color por causa das porcentagens de ativo que tem e da entrega que ela faz. Quando você assume uma outra característica de coloração para fazer a entrega de abertura de tom e cores fantasias, aí já é outra praça, é outra performance. Quando a gente está falando dessa característica, a gente está pensando em retoque, a gente está pensando em retoques frequentes, a gente está pensando Uhum. em cabelo branco, a gente está pensando na incidência do couro cabeludo, dos cabelos, né? A cliente que está fazendo abertura de tom, que está procurando uma cor fantasia, ou procurando um loiro muito claro, ela está suscetível a essas questões aí de agressão couro cabeludo. Sim. Mesmo não tendo amônia na coloração. Gente, a coloração, ela com ou sem amônia, ela vai ter essa entrega de abertura ou de manutenção. Sim. O que vai Tá. mudar é o percentual do alcalinizante. Se eu não tenho amônia, eu vou ter provavelmente Outros mais etanonamina. Só que se eu Não, vai faço, ser aqui umas 10h30, 11h. eu tenho que ter a quantidade, Saindo de lá era umas 6h, mais ou menos. Vamos começar a encerrar e vamos focar na nossa coloração para a gente não perder o princípio aqui da conversa. Uma última pergunta e depois a Jéssica vai dar um presentinho para você. Está com sono, Jéssica? Uhul. Você está firme? Eu? Oi, última pergunta. Capriche. Boa noite. Ei, Gil, boa noite. Falar, meu amor, fica à vontade. É a Jaqueline. Isso, eu sou aqui de São Mateus, no Espírito Santo. Deixa eu te perguntar, essa coloração a gente pode deixar, no caso, se ela ficar menos tempo também, mais tempo ela vai fechar mais a cor, né? E menos tempo ela vai entregar menos cor? Ela vai ter menos cobertura. Menos cobertura. O tom real com menos cobertura. Igual, por exemplo, ela vai citar. A gente fez uma coloração rápida com menos cor, a gente criou uma camuflagem. Se você não colocar a inclinação 0,33, você vai ter uma camuflagem fria. Por exemplo, não tem homens de cabelo branco que gostam de dar uma chumbada no cabelo para dar uma disfarçada? Ela vai fazer exatamente isso. Você pega Isso. uma 5, você pegou uma 5 ou uma 4, deixou 5 minutos no cabelo grisalho, você vai pegar aquele prata Entendi. Entendi. Então, se eu deixar mais tempo, ela vai intensificar, e se eu deixar menos tempo, ela vai mais camuflar, não é isso? Exatamente. Entendi. Ô, Gil, deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho. Pode tirar, vou deixar. O oxidante e a emulsão reveladora é a mesma da coloração já tradicional? Ou ela vem com a emulsão... Pode É a usar mesma? ou a cremosa ou a fluida, a mesma tradicional. Pode usar ela branquinha, Pode usar maravilhosa. qualquer uma?
Da Joia. mirra, por causa da Uhum, tecnologia, sim. tá? Usou outro oxidante de outra marca, perdeu a eficácia e a garantia da cor. Ok. Pronto, quer mais uma antes da gente encerrar? Ou pode acabar? Gil, Oi, última. então, existe também a coloração Color 10 da Igor. E aí, se o cliente questionar a diferença, o que a gente poderia falar? Que a nossa é melhor, que você trabalha na mirra, que a mirra é um sucesso e que a gente arrasa muito mais. Você vai defender o seu. A da Igra é da Igra, a sua é a sua. Show. Tá Deixa eu bom? fazer uma perguntinha aí também agora. Hum. Você vai gravar algum vídeo aí no YouTube aí para a gente ter uma explicação melhor? Já gravamos. Como o lançamento é hoje, não podia entrar antes, a gente já tem alguns vídeos para a gente mandar para vocês. A gente vai mandar no grupo dos distribuidores, acho que vocês devem ter acesso, devem estar por aí, os distribuidores. E aí também a gente, nas próximas aulas aí, a gente traz alguns resultados para vocês, tanto em vídeo, e eu estou pensando aqui, a gente ia começar com finalização, mas aí a gente entra com essa coloração, fazendo como é que fala? Uns resultados reais. Amanhã fazer minha apresentação na imersão, não sei se vocês sabem, mas está acontecendo a imersão hoje e amanhã. Então, amanhã já vou usar a coloração também no palco. Então, e eu sei que os embaixadores todos estão com vários vídeos aí, que eles já receberam os produtos tem muito tempo. Então, a partir nessa semana aí, vocês vão ter uma chuva de informação. Você não acredita que não bateu no confim? Pronto? Vamos ao sorteio, Jéssica. Pode sortear a coloração. Fica à vontade. Quem você acha que deve... Ah, a gente não contou. Olha que coisa linda. Ai, deixa eu sortear. Já tô com uma pessoa na minha cabeça aqui. Vamos ver se é a mesma pessoa. Pela caixa. Pela caixa, ela! Eu vou dar pela caixa. Apareça. Essa coloração, Alessandra. Alessandra, cadê você? Vai com a caixa. Olha o tamanho dessa caixa. Vai com a caixa, vai com tudo, tá bom? Eu nunca mais peço nada. Aquela que nunca ganha nada. Quem espera sempre alcança, viu, né? Parabéns, Jéssica. Entregando na mão, ó. Beijo. A Jéssica vai Te dar um amo, jeito. Jéssica. Aí ainda vou fazer a boa ainda. Vou fazer a mais boa. Eu vou pedir para ela mandar uma bolsa para você de presente. Eita, tá vendo? Tá chique. Arrasou. Valeu mais a pena. Vou mandar, viu? Valeu esperar. Tá? Um beijo, uma bolsa personalizada, lindíssima, você vai amar. Um beijo.